Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto online. Se você estiver no Facebook, aproveite para clicar no botãozinho aí de inscrição e clica no sininho também. E se você estiver no Facebook, por favor, curta a nossa página se você ainda não fez isso. Você pode fazer isso agora mesmo, não custa nada, é só um clique. Agora eu quero falar com você um pouquinho sobre o assunto da reabertura do prédio da igreja para adoração, para o culto presencial. A partir dessa segunda-feira, 8 de março, a região de Peel vai fazer uma transição do nível de Stay-at-Home Order, né, da ordem para ficar em casa, que está em vigor desde janeiro desse ano, vai passar para o nível cinza, o nível grey de lockdown. Isso tudo é dentro daquela estrutura de resposta ao Covid que foi estipulada pela província de Ontário. Agora, no lockdown, nós vamos entrar então no lockdown. No lockdown, as reuniões, tanto dentro quanto fora de casa, ou dentro ou fora da igreja, elas estão limitadas a 10 pessoas. Portanto, isso não muda, é a mesma coisa do que nós estamos vivendo hoje, não é? No máximo 10 pessoas. E por isso o prédio da igreja está fechado, nós estamos fazendo tudo aqui online. Agora, assim que a província entender que é seguro mover a região de Peel do lockdown para o nível vermelho, o nível Red Control, então a partir dali nós poderemos nos reunir no prédio da igreja com mais pessoas, porque naquele momento, quando passar para o vermelho, que ainda não é agora, nós podemos ter até 30% da capacidade do prédio, ou 75 pessoas, o número que for menor, ou 30% ou 75 pessoas no máximo. Então eu acredito que está se aproximando aí o dia em que nós poderemos reabrir o prédio da igreja com segurança, com responsabilidade, com cuidado para os nossos cultos presenciais. Mas isso não vai acontecer pelo menos final desse mês ou mais provavelmente no início de abril. Mas fique ligada porque nós vamos manter você informado e continue orando por isso também. Enquanto isso, eu quero lembrar você das palavras inspiradas do Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Pois sim, este é um novo dia, o dia que o Senhor nos deu para viver, o dia que o Senhor nos deu para ter alegria. É o 7º dia da semana, o sábado. O sábado que é como um templo que foi construído no tempo, não é? E que nós possamos aproveitar as horas desse sábado aqui em comunhão especial com Deus e em comunhão com os nossos irmãos, as nossas irmãs e os nossos vizinhos. E Deus abençoe você. Numa manhã de sábado, ao chegar cedo para abrir a igreja, um diácono percebeu que o basement dela estava completamente inundado. Rapidamente ele ligou para os demais diáconos, que trocaram as suas roupas sabáticas por roupas simples e chegaram para auxiliar aquele irmão a drenar o local. Quando os demais irmãos chegaram, eles ficaram temerosos por conta dos reparos que deveriam ser realizados para que a igreja voltasse a funcionar. O diácono-chefe então disse: fiquem tranquilos, a igreja tem um fundo especial de emergência para esse tipo de situação. Os irmãos ficaram felizes e tranquilos, porque eles foram fiéis em seu compromisso com Deus e isso fez com que a igreja tivesse a provisão necessária para aquela emergência. Sabe, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, diz que Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus, Ele é sempre fiel para conosco, em suas bênçãos de amor, em seu carinho que Ele tem para com seus filhos. Que em retribuição sejamos fiéis a Ele nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, nos dízimos para o cumprimento da missão e nas ofertas para a manutenção da nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Today we're going to learn about the story of Moses and the children of Israel and how God used water on 2 separate occasions to protect Moses and the children of Israel. Hundreds of years after the big flood, there lived a great man named Abraham.
Abraham obeyed and honored God in all he did. God told Abraham, I will always be your God, and your family will always be my people. From then on, Abraham's family, the Hebrews, were known as God's people. Who were God's people? The Hebrews. The Hebrews lived in Egypt. They were forced to work for a mean king called Pharaoh. Pharaoh ruled over the Hebrews, but he was also afraid of the Hebrews. He was afraid that if they kept having more and more children, there would be enough Hebrews to take over Egypt. He wanted to stop the Hebrew families from getting bigger. So Pharaoh created a new rule. Hebrew families are not allowed to have any more baby boys. Then one day, an adorable baby boy was born to a Hebrew family. The mother loved her son very much, but she was scared. If Pharaoh found her baby, he would take the baby away. The mother hid the baby inside her home. The baby's big sister, Miriam, tried to keep him quiet and out of sight. But his cries and coos grew louder and louder. And then the mother realized that she could no longer keep her baby safe at home. The mother had to find another way to protect him. She made a tightly woven basket and painted it with tar to keep the water out. Then she tucked her baby boy snugly inside the basket. Miriam followed her mother to the Nile. Kneeling by the river bank, the mother placed the basket in the reeds just beyond the bank. She gave her son a goodbye kiss, and then the mother hid her tears and snuck away. Miriam stayed to see what would happen to her baby brother. She heard voices. She peered down the river as Pharaoh's daughter stepped into the river to bathe. The princess stood only a few feet from where Miriam's baby brother rocked in the water. Look, the princess cried to one of her servants. Please bring that basket to me. How did God create the water to be safe for baby Moses? They kept steady. Miriam held her breath as she watched the servant pick up the basket and hand it to the princess. The princess cradled the baby boy close to her. One of the Hebrews must have hidden her baby boy here, the princess said. I want to keep him safe, but I have no way to care for a baby this young. At that moment, brave Miriam ran up to the princess. I can help. I can find a woman to take care of the baby for you, she said. The princess agreed, and Miriam ran to find her mother. Mother, mother, you won't believe what has happened, Miriam called. She explained everything. Together, they quickly made their way back to the riverbank. I found this baby in a basket, the princess said to the mother, but I need someone to care for him until he's old enough to live with me in the palace. I will pay you for your help. The mother couldn't believe it. Earlier, the mother had kissed her baby boy goodbye. She had thought that it was the last time she would ever see him. Now a princess was asking her to care for him again. Miriam and her mother returned home with the baby boy. He grew into a walking, talking little boy. Before long, it was time to return him to the princess. Thank you for caring for him, said the princess. Now I will raise this boy as a prince of Egypt. His name will be Moses. Moses sounded like the Hebrew word for drawing out. The princess chose this name because she had drawn Moses out of the water. Moses' mother was sad to say goodbye to her son again. Still,
She knew that God had saved her son's life for a reason and that God would keep him safe. When Moses was grown up, there was a new Pharaoh in Egypt. The new Pharaoh had just as awful as the old one. God saw this and he called on Moses to free the Hebrews from their mean ruler. God sent Moses to speak with Pharaoh many times. "Pharaoh, let God's people go," Moses told him again and again. But again and again, Pharaoh refused. God punished Pharaoh and his people for not listening to Moses. Finally, Moses agreed. "Okay, Moses, I will let your Hebrews go." But as soon as Moses led the Hebrews out of Egypt, Pharaoh changed his mind. All of Pharaoh's soldiers came charging towards Moses and the Hebrews. They were trapped. Pharaoh's soldiers rushed at them on one side, and on the other side was the Red Sea. The sea stretched out deep and wide. The people were terrified. Where could they go? But Moses was not afraid. He knew that God would protect his people. God would find a way to keep them safe. "Don't be afraid," Moses told them. "The Lord will save us." Moses stretched out his hand over the Red Sea. Just then, God sent a strong wind. The wind divided the waters of the sea, pushing up a tall wall of water on each side. For a moment, everyone stood still. They were amazed at the sea parting right in front of them. Moses led God's people through the dry path God had created. He led them safely onto the other side of the Red Sea. Then the dry path became a sea once more. Pharaoh's soldiers were washed away. Once again, God had used water to save Moses, and God had used Moses to save the Hebrew people. How did God use water once again to save God's people? He parted them into two. Amen.
Bom dia, feliz sábado. O texto para reflexão de hoje fica em 2 Reis 4, de 1 a 4, que diz o seguinte: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. O nosso Deus é um Deus de abundância, e Ele quer abundar em nossa vida. Vamos pedir as bênçãos de Deus neste momento, em um momento de oração. Convido vocês a ficarem de joelhos junto comigo. Querido e bondoso Pai, te pedimos as tuas bênçãos para esse culto divino que vamos ter agora. Que o Senhor esteja conosco, abrindo nossa mente e nosso coração para receber as tuas palavras. Pedimos as tuas bênçãos também para o pregador desta manhã, que ele possa ter iluminação para falar palavras que venham de encontro aos nossos corações e aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, Pai. Fica conosco, Senhor. Entregamos nossas vidas em tuas mãos e pedimos a abundância do teu Santo Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Se tu vês a lua que nascendo estás, e a suave brisa murmura, e ao entardecer, quando o sol se põe, a natureza mostra o amor de Deus. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez, e agradece pelas coisas que fará. E se encontras terno amor, se um amigo é fiel, agradece a Deus todas as bênçãos que Ele ao final de um dia em que cansado estás e sentis conforto em oração, se has repartido paz e amor, se ao teu lado Cristo hoje está, agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez, e agradece pelas coisas que fará. E se encontras perto, amor, se um amigo é fiel, agradece a Deus todas as bênçãos dos céus. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez, e agradece pelas coisas que fará. E se encontras perto, amor, se um amigo é fiel, agradece a Deus todas as bênçãos dos céus.
céus. Agradece a Deus, todas as bênçãos vêm do céu. Há quase 30 anos, uma história ganhou as manchetes dos jornais no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e eu diria no mundo inteiro também. Em 1992, viúvo, sem filhos e com mais de 80 anos, Bill Crookston queria que o seu espólio de $500 mil fizesse a diferença na vida de alguém. A esposa de Crookston, por 40 anos, que se chamava Gertrude, tinha morrido de câncer 3 anos antes, em 1989. E desde que a esposa faleceu, ele se tornou um frequentador assim assíduo de um restaurante chamado Dinks, que era um restaurante que ficava num subúrbio da cidade de Cleveland, em Ohio. E ele ia lá, ele almoçava e jantava lá todos os dias. Então, os funcionários e os clientes daquele restaurante se tornaram praticamente a família dele, eles eram a família dele. E tinha uma garçonete de 17 anos, que era uma moça muito educada, sempre muito gentil, muito atenciosa com Bill Crookston. E ela parecia ser assim, a escolha perfeita para ser a beneficiária do testamento dele. Então, quando ele faleceu em 9 de novembro daquele ano, de 1992, ele deixou a maior parte da sua fortuna, a maior parte da sua propriedade para essa moça, Cara Wood, é o nome dela. Era uma estudante que estava no último ano do ensino médio e ela tinha feito amizade com o Bill durante os 13 meses que ela trabalhou naquele restaurante, fazendo um trabalho ali de meio expediente só. Bill sabia que o pai de Carol Wood tinha morrido e talvez ele olhava aquela moça trabalhadora, tão dedicada, e ele sentiu como se ele fosse assim, uma figura paterna para ela. Tanto assim que mesmo depois de ela sair do emprego, ela manteve contato com ele, ela ajudava no dia a dia dele, resolvendo certas coisas para ele quando ela podia, ajudava em algumas coisas na casa. Quando, por exemplo, ele precisava ler as contas dele ou ler correspondência que chegava, ela ajudava porque a visão dele já era deficiente. Ela frequentemente ajudava ele até mesmo a pagar as suas contas. E por isso, ele deixou $500 mil para ela 30 anos atrás. Essa é uma das histórias assim incríveis, surpreendentes de herança que a gente conhece. Tem outras que acontecem por aí. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Nós poderíamos dizer que o que aconteceu nessa história de Bill Crookston e da Carol Wood foi exatamente o oposto do que aconteceu na história bíblica que nós vamos ler hoje. Hoje, na terceira e última mensagem dessa série de sermões em que nós chamamos de plano de emergência, estamos falando sobre alguns personagens bíblicos que estavam em situações de emergência e qual foi o plano que eles implementaram. Nós falamos sobre Esther, como você se lembra, falamos sobre João Batista. Hoje nós vamos falar de uma viúva que, além de perder o marido, ela estava a ponto de perder os filhos. É uma experiência que se encontra aqui no capítulo 4 do livro de 2 Reis. Agora veja bem um contraste. Bill Crookston, na história que eu contei para vocês, ele era o cônjuge sobrevivente, mas na história da Bíblia foi a mulher que ficou viúva. Crookston não teve filhos e ele deixou uma propriedade bastante significativa, enquanto que na história da Bíblia o homem que faleceu, ele tinha 2 filhos e aparentemente ele não deixou herança nenhuma, deixou apenas dívidas. A mulher e os filhos dela se encontram agora numa situação terrível, uma situação muito difícil. Eles não estavam apenas passando por necessidades financeiras, mas a família estava à beira de um colapso. Eles estão ficando sem comida, eles têm contas pendentes para pagar, dívidas crescendo, a ponto de, depois de muito provavelmente ter sido ameaçada pelo credor, que estava cobrando as dívidas, agora o credor vem e ele veio realmente para levar os 2 filhos da mulher para serem escravos dele. Emergência, situação de emergência. A mulher tinha passado por uma grande dor no coração, muito sofrimento, ela tinha perdido o marido e logo ela poderia até perder os filhos dela, porque eles estavam ali a ponto de se tornarem escravos. Agora deixa eu dizer para você que a lei mosaica concedia ao credor
o direito de reclamar uma pessoa e de os filhos dela também, para que eles viessem servi-lo, viessem trabalhar para eles, pessoas que não tinham condições de pagar a dívida. Então o que a lei de Moisés dizia é o seguinte: eles deveriam servir como trabalhadores contratados do credor até o ano do jubileu, quando eles seriam libertados. Mas veja, servir como trabalhadores, não como escravos. Isso é o que está estipulado aqui na Bíblia, e vamos ver aqui Levítico 25, versos 39 a 42. Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo. Até o ano do jubileu te servirá. Então sairá da tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Mas essa provisão era claramente abusada por muitos, como nessa situação aqui, em que o credor tinha vindo não para levar os jovens, os filhos dela, como trabalhadores, mas como escravos. A perspectiva de uma mulher viúva, a perspectiva de viver sem o marido e viver sem filhos não era das melhores, não é? Então, nesse momento de maior necessidade, em meio àquela emergência, a mulher clama a Eliseu, o profeta de Deus, esperando obter algum tipo de ajuda, quem sabe uma palavra, uma ideia, uma saída de alguma forma. A mulher conhecia esse aspecto da lei de Moisés, eu tenho certeza que ela conhecia. E ela não esperava que os filhos fossem levados como escravos. E quando isso acontece na sua família, as coisas assumem uma dimensão maior, não é verdade? Pense bem, por exemplo, a situação mundial atual colocou a maioria, se não todos nós, num território desconhecido. Nós estamos em território desconhecido, não sabemos bem o que nos espera no dia a dia. E isso acontece em diferentes áreas da nossa vida. Afinal de contas, dificuldades vêm para todos nós. Mas eu e você somos testemunhas, não só pela história bíblica, mas pela nossa própria experiência, de que, vez após vez, situação após situação, Deus está a operar milagres. Lembre-se, é no dia nublado, depois da tempestade, quando o sol penetra através das nuvens, que o arco-íris da promessa de Deus é mais facilmente visto. Foi enquanto os israelitas estavam lá no deserto que eles viram a glória da bondade de Deus, dando-lhes pão do céu e água da rocha. E depois da noite que vem a manhã. É quando parece que o fim chegou, que há um novo começo. Esta viúva de um dos discípulos dos profetas se encontrava numa situação de emergência. Mas no final das contas, Deus, em sua infinita graça e poder, foi capaz de suprir todas as necessidades daquela mulher e dos filhos dela. Vamos ver então como é que isso aconteceu, não é? Vamos ver qual foi o plano de emergência que foi implementado aqui. Então venha comigo enquanto eu leio 2 Reis, capítulo 4, versos 1 a 7. 2 Reis 4, 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma, mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Veja, para começo de conversa, a primeira frase dita por essa mulher é bastante reveladora em relação à natureza do que eram os discípulos dos profetas, ou do que era esta escola de profetas, essa companhia dos profetas.
Porque nós vemos aqui que eles não eram necessariamente apenas homens jovens, solteiros, que tinham optado por viver uma vida de reclusão, separados da sociedade. Não. Essas eram pessoas comuns. Esses discípulos dos profetas eram homens que viviam entre outras pessoas comuns, que faziam coisas que pessoas comuns fazem. Para fazer parte dessa companhia de profetas, Deus não exigiu que eles vivessem como uns eremitas, ou então que adotassem um estilo de vida monástico para, quem sabe, alcançar um nível de santidade. Não. Eles foram chamados para ministrar entre o povo. Eles se casaram, eles tiveram filhos, eles cuidaram da sua própria família, ao mesmo tempo em que eles exerceram o chamado que Deus colocou no coração deles. Portanto, meu amigo, minha amiga, quer você seja um missionário chamado para pregar ao ar livre como João Batista, quer você seja chamado para ser um representante do reino de Deus, lá no centro do poder político, como Esther foi, ou se Deus chamou você para representá-lo na cidade, a verdade é que todos nós fomos chamados para ministrar para pessoas, para ministrar aos outros. E eu digo mais, hein? Nós também não fomos chamados para estar apenas na igreja, não. Nós nos reunimos na igreja para adorar juntos, para celebrar as bênçãos de Deus. Mas no final das contas, o lugar onde o verdadeiro ministério acontece, sabe onde é? É no meio do povo. Veja, a interação entre essa viúva e Eliseu começou com o clamor da mulher ao profeta. Ela clamou assim: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus filhos como escravos. 2 Reis 4:1. Então veja bem, quando as coisas ficarem difíceis, quando você não tiver as respostas, clame por ajuda, peça por ajuda. A gente não deve ser um tipo de cristão que eu chamaria assim, um tipo de cristão caracol, cristão caramujo. Sabe, que se esconde dentro de si mesmo quando os problemas vêm. Você conhece os caracóis, conhece o caramujo, né? Quando eles percebem um perigo ao redor deles, eles se escondem ali dentro daquela conchinha. E dizem por aí que, dependendo da espécie de caracol, eles podem ficar dentro da concha por até 3 anos para se preservar, se proteger do frio e se proteger de outros perigos. 3 anos. Você não quer ser esse tipo de cristão, né? Você não quer ser o cristão caramujo, o cristão caracol. Você deve sair e clamar por ajuda. E foi o que essa viúva fez. Ela vai diante de Eliseu e ela, honestamente, ela declara a verdade sobre a situação dela. Veja, ela tem uma dívida enorme. Ela não se esconde da dívida e nem esconde que está em dívida, e ela pede ajuda. Seja do ponto de vista material, amigos, seja do ponto de vista moral ou do ponto de vista espiritual, isso é o que alguns de nós éramos quando nós percebemos a nossa incapacidade de pagar a nossa dívida. Quem sabe o desespero pode ter roubado de você a sua paz, mas saiba que você pode clamar àquele que pode salvar, e você pode fazer isso a qualquer hora, a toda hora. Então Eliseu vira para a mulher e diz assim: o que eu posso fazer por você? Eliseu conhecia o marido dela, ele conhecia a devoção que aquele homem tinha ao Senhor, e como representante de Deus, Eliseu, movido por compaixão, ele quer ajudar a mulher, quer achar uma solução para a situação da mulher. Então Eliseu fez o que Deus faz para qualquer um que venha a ele no seu maior momento de necessidade. Ele abre a porta da graça celestial, ele abre a porta dos privilégios celestiais para que eu e você possamos entrar e pedir o que nós quisermos. A oferta da graça de Deus foi suficiente para todas as necessidades daquela viúva. A minha graça te basta, lembra-se desse verso? A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Então Eliseu está ali tentando achar uma maneira de ajudar a mulher. E ele pergunta a ela: diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. 2 Reis 4, verso 2. Agora veja você, a nossa falta de recursos,
os poucos recursos que, quem sabe, nós tenhamos, isto não é um obstáculo diante da graça e da plenitude do Deus Todo-Poderoso, de forma alguma. Alguns pensam que não precisam de nada, eles pensam que não precisam de ajuda, e esses que pensam assim, no final das contas, eles excluem o Salvador da sua vida, eles perdem a oportunidade de experimentar tudo aquilo que Deus poderia fazer por eles. Mas aí então, Eliseu apresenta o plano de emergência. Ao saber que a mulher não tinha nada em casa, além de uma vasilha de óleo, ele disse para ela que ela pegasse emprestado de seus vizinhos quantas vasilhas vazias ela pudesse. Quantas vasilhas vazias? Bom, a Bíblia não diz quantas, Eliseu não diz quantas, mas ele diz assim, pegue emprestado não poucas, pegue muitas. Ele deixa o número de vasilhas e o tamanho da fé por conta daquela mulher. Agora pense você comigo aqui, alguma preparação era necessária porque naquele momento, naquele ponto, na situação em que a mulher estava, ela não tinha espaço para a grande bênção que Deus estava prestes a dar a ela. Deus estava a ponto de multiplicar aquele óleo, Deus estava a ponto de multiplicar os recursos dela, mas ela precisava abrir um espaço para isso. E tem mais, Deus está pronto para satisfazer as nossas necessidades. Sabe de uma coisa? Deus pode, nesse processo, decidir usar pessoas para nos ajudar. Às vezes, pessoas desconhecidas, pessoas cujo nome nós nem sabemos, ou quem sabe até nossos vizinhos, eles podem nos fornecer algo que vai nos ajudar a nos preparar para sermos recipientes das bênçãos do céu. Pegar vasilhas vazias emprestado dos vizinhos foi um grande exercício de fé para aquela mulher. Porque ela tinha que fazer isso acreditando nas palavras de Eliseu. Ainda não tinha nenhuma indicação de que haveria uma solução, mas ela tinha que fazer aquilo na fé, acreditando nas palavras de Eliseu, acreditando no plano de emergência de Eliseu. Ela tinha que acreditar que, de alguma maneira, o milagre poderia acontecer. Qual foi o próximo passo no plano de Eliseu? Depois de pegar emprestadas as vasilhas dos vizinhos, tantas quantas ela pudesse, a mulher deveria entrar em casa com seus filhos, fechar a porta e começar a derramar o óleo, o azeite da sua jarra nas vasilhas que tinha tomado emprestado, até que todas as vasilhas que ela tinha ali estivessem cheias. Ninguém mais deveria ver ou saber desse milagre, era só ela e os filhos dela, e ninguém precisava tomar conhecimento disso. Vai saber, né? Talvez outras pessoas descobrissem o que estava acontecendo e resolvessem ir atrás de Eliseu, e ele recebeu uma série de propostas de negócios lucrativas, né? Então era só para ela e os filhos dela. Ninguém mais precisava saber disso. Numa situação que pode ter sido a maior crise da vida desta mulher, ela deveria fechar a porta e estar somente na presença de Deus para reivindicar a promessa de Deus por intermédio da fé. Quando alguém decide entrar no seu quarto, fechar a porta, ficar sozinho ou sozinha na presença de Deus, coisas maravilhosas acontecem, incluindo um maravilhoso derramamento do óleo do Espírito Santo. E isto é o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Veja, a mulher não tinha poder de produzir o azeite ou de multiplicá-lo. Assim como nós também não podemos fabricar a graça salvadora de Deus. Mas nós, como aquela mulher, podemos esvaziar a vasilha do nosso ser e confiar que Deus vai derramar o azeite, o óleo neste recipiente. Quanto à viúva, a fé que ela possuía foi recompensada. E cada um daqueles recipientes vazios que ela tinha tomado emprestado estava cheio de azeite. Mas então o azeite parou de fluir. E o verso 6 diz assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. 2 Reis 4, 6. Enquanto houvesse uma vasilha vazia para ser enchida,
E enquanto houvesse fé na provisão divina, o óleo continuaria a fluir, não faltaria. Veja você, a graça de Deus é infinita, mas Deus concede a sua graça para atender necessidades reais e até mesmo específicas. Nunca há falta no reservatório de Deus, nunca vai faltar graça, mas também não há desperdício no plano de Deus. Enquanto houver necessidade, onde quer que haja um recipiente vazio necessitando de graça, o óleo não para de fluir. Mas se não houver recipientes vazios, então o azeite irá parar de correr. E isso deve fazer com que todos nós pensemos em algo muito importante. Muitas pessoas falam com muita alegria sobre como Deus agiu na vida delas lá no passado. Elas falam sobre a sua experiência de conversão lá no passado. Elas falam como há 10, 20 ou 30 anos o Senhor mudou a vida delas. Isso é muito bom e importante. Mas eu também acho que há um problema quando, ano após ano, tudo que nós temos a dizer, tudo que nós temos a falar sobre a obra que Deus realiza na nossa vida, são as experiências do passado. Quem sabe experiências de um passado bem longínquo. E aí eu pergunto, será que Deus não tem feito nada hoje na nossa vida? Será que quando chega a noite e no final do meu dia eu paro para refletir como foi o dia, será que eu tenho alguma experiência para contar sobre como o Espírito Santo guiou a minha vida naquele dia? Quando alguém me pergunta sobre como está indo a minha caminhada com Deus, será que eu tenho que voltar a falar das mesmas experiências de 10, 20, 30 anos atrás? Porque, quem sabe, não tem nada acontecendo na minha vida, no meu dia a dia? Pense sobre isso. Será que o óleo, será que o azeite parou de fluir na minha vida? E se parou, por que foi que ele parou de fluir? Bem, talvez o vazio que havia dentro de mim, o vazio que precisava ser preenchido com a presença do Espírito Santo, talvez esteja agora preenchido com um sentimento de orgulho ou exaltação própria. Talvez seja a hora de eu e você voltarmos para mais próximos de Deus e permitir que Ele nos esvazie de nós mesmos e permitir que o derramamento do Espírito Santo continue em nossa vida. Agora, aqui na experiência bíblica, assim que o óleo parou de correr, a mulher voltou ao homem de Deus e contou tudo o que tinha acontecido. Então Eliseu disse para ela o seguinte: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. 2 Reis 4, 7. Veja, por meio da dádiva de Deus, a mulher agora é capaz de pagar as suas dívidas com um credor. A mulher e seus filhos não foram salvos por Eliseu, lembre-se disso. E eles também não foram salvos pela própria bondade ou habilidade daquela mulher. Eles foram salvos por quê? Eles foram salvos pela graça e somente pela graça. Imagine você, pense só, eu estava pensando nisso essa semana, se mais tarde alguém chegasse para os filhos daquela mulher e perguntasse a eles como é que vocês conseguiram ser poupados da escravidão, como é que vocês conseguiram escapar de servir aquele credor como escravos, imagine o que aqueles jovens iriam dizer. Olha, eles poderiam dizer com confiança o seguinte: nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não veio de nós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10. No final, o azeite, aquele óleo que salvou aquela mulher da dívida e da escravidão, também seria a fonte de renda e de sustento deles para o dia a dia. Isso é uma verdade bíblica. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, e é também pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia diz, que nós podemos vencer Satanás. Como a viúva em nossa história de hoje, nós podemos viver da riqueza e da suficiência da graça de Deus. Jesus não apenas pagou a nossa dívida na cruz, mas Ele continua a prover e suprir todas as nossas necessidades. Há uma outra lição sobre esvaziar-se que eu e você precisamos aprender aqui.
Porque não há muito que o Senhor possa fazer por nós até que nós permitamos que Ele nos esvazie de nós mesmos. Nós precisamos estar vazios para que o Espírito Santo possa preencher esse vazio. Mas se dentro de nós estamos nutrindo orgulho, ciúme, interesse próprio, ódio, preconceito, todas essas coisas, não vai haver espaço para o Espírito Santo operar. Mas tem mais. Tem algo mais que nós precisamos aprender com essa lição de multiplicação, a multiplicação do óleo da viúva. E isso tem a ver com a obra do Espírito Santo também. Eu quero lembrar você que na Bíblia o óleo, o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Novamente é uma lição sobre o esvaziamento, sobre esvaziar-se. A pobre viúva não tinha nada em casa que pudesse ser usado para pagar a sua dívida, exceto aquela jarra de óleo, aquela vasilha de azeite que ela tinha. E você sabe o que mais? Eu e você também tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar. E sabendo que nós não poderíamos pagar essa dívida, Jesus se interpôs para pagar essa dívida por nós. E agora, quem sabe, você poderia perguntar, graças a Jesus que Ele me salvou, mas Ele pagou a minha dívida, como é que eu posso pagar agora, Jesus? Como é que eu posso devolver isso para Ele? Como é que eu posso pagá-lo por ter cancelado a dívida que eu tinha? Bem, Jesus sabe que você não pode pagá-lo, Ele sabe que você não pode recompensá-lo por isso, e Ele nem espera isso, Ele nunca pensou nisso. Ao invés disso, a nossa dívida é o seguinte, a nossa dívida é viver segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versos 12 e 13 diz assim, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E novamente, é uma obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo em nós é uma obra de Deus. E nós somos devedores, sabe o quê? Nós somos devedores a amar uns aos outros. Essa é a nossa dívida. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, verso 8, que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Nós somos devedores, sabe do que também? Nós somos devedores de levar o evangelho a todos, independentemente da sua origem ou da sua cultura. Romanos 1,14 diz assim, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. No final das contas, não há nada que o ser humano, não há nada no ser humano que possa ser usado para pagar essa dívida. É o azeite, é o óleo, o Espírito Santo que vai fazer isso acontecer. E nós devemos permitir que o Senhor nos use como seus instrumentos. E à medida em que nós obedecemos a Deus e pela fé começamos a derramar o azeite nas vasilhas vazias ao nosso redor, nós vamos perceber que Deus tem um suprimento ilimitado. E como a viúva dessa história, o único limite, se há algum limite, esse limite é imposto pela nossa própria expectativa. E a medida da nossa expectativa, muitas vezes pequena, tacanha, que limita a atuação de Deus. Vá, pague as suas dívidas e viva do resto. O poder do Espírito Santo é suficiente para a manutenção da vida e para o serviço. Agora, estou concluindo aqui, mas eu queria que você percebesse uma diferença. Você talvez deva ter notado uma diferença em termos de quem elaborou, quem criou o plano de emergência nas 3 histórias que nós estudamos nas últimas semanas. Nas 2 primeiras histórias, a pessoa em situação de emergência foi a pessoa que bolou o plano, foi a pessoa que criou o plano. Foi assim no caso de Esther, não é? Foi assim no caso de João Batista. Mas aqui nessa história de hoje, embora seja a viúva que esteja numa situação difícil, Eliseu é quem apresenta o plano de emergência. Mas olha, isso me faz pensar no seguinte, isso me faz pensar na grande responsabilidade que pessoas em posição de autoridade têm para com aqueles que estão sob a sua liderança. Em maior ou menor grau, todos nós somos líderes. Agora mesmo, enquanto eu falo aqui com você, há pessoas que estão observando você. Tem muita gente em busca de uma palavra, em busca de um conselho. Gente que conta com você para ter alguma luz sobre algum assunto.
E se tão somente nós permitirmos que o Espírito Santo nos guie em todos os pensamentos e ações, nós, assim como Eliseu, seremos capazes de dar conselhos sólidos, bíblicos, conselhos sábios, desinteressados, conselhos que vão ajudar alguém na hora da maior necessidade deles. Olha, eu digo para você, há muitas pessoas ao nosso redor que poderiam se beneficiar de uma palavra de encorajamento nossa. Olha, a gente nem sabe o nome dessa mulher aqui da Bíblia. A gente nem sabe o nome dela. Tudo que a gente sabe é que ela era uma viúva e que o marido dela, o falecido marido, fazia parte da companhia dos profetas. Mas nós não sabemos o nome dela nem o nome dele. Nós não sabemos como essa mulher era. Nós não temos ideia da aparência dela, nós não sabemos qual era a idade dela, nós não sabemos se ela era tímida, se era falante, se ela era amigável ou se não. Mas nada disso importa, porque ela era alguém que precisava de ajuda. E como aquela mulher, há muita gente na nossa comunidade cujo nome talvez nós nunca saibamos, mas cujas necessidades podem ser atendidas através do nosso ministério. E vai haver momentos em que eu e você teremos que fazer quase como Eliseu fez. Nós vamos precisar pegar alguém pela mão e ajudar essa pessoa ao longo do caminho. Pessoas que estão numa situação em que elas são incapazes de pensar, são incapazes de raciocinar ou mesmo de usar bom senso. Mas Deus está disposto a usar você como um instrumento de justiça e de paz, para que você abençoe outros a derramar o azeite do seu jarro, da sua vasilha, o azeite que Deus está concedendo a você para abençoar a vida de outros. Então a minha pergunta aqui hoje é a seguinte: você está pronto para ser esse instrumento da graça de Deus? Será que você está pronto para ser um Eliseu moderno? Você está pronto, você está disposto a deixar Deus esvaziar você do eu e enchê-lo do Espírito Santo? Eu espero que sim, esse é o meu desejo também. Eu quero estar pronto, eu quero estar disposto para que Deus possa me usar como seu instrumento. E se esse é o seu desejo, eu quero orar com você. Eu peço que você feche os seus olhos, curve a sua fronte, para que nós possamos falar com Deus. Vamos orar. Nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de ler a Tua palavra, estudá-la e aprender dela lições que nos ajudam no nosso dia a dia. Hoje, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a aprender do exemplo de Eliseu e com o exemplo desta mulher também, que na hora da maior necessidade correu para Ti e seguiu, Senhor, a Tua orientação vinda por intermédio do profeta Eliseu. E que mediante a fé, baseado na Tua graça, nós possamos alcançar vitória na vida. Eu peço também, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos como Eliseu, pessoas responsáveis, pessoas cuidadosas, amáveis, que estão dispostas a cuidar de outros sem o menor interesse de ter vantagem ou ganho pessoal. Ajuda-nos, Senhor, a Te servir inteiramente e que sejamos fiéis a Ti, hoje e sempre. Em nome e por amor de Jesus eu te peço. Amém. Muito bem, o culto chegou ao final, mas as bênçãos de Deus são contínuas e eu sei que Deus vai estar com você no restante do sábado, no início da semana que começa e durante toda a semana. E nós temos encontro marcado de novo daqui a uma semana, se Deus assim nos permitir. Estaremos de volta aqui com a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake, no próximo sábado às 11 da manhã. Até então, que Deus o abençoe e o ajude.